Bom, turma, bom dia, vamos começar. Nosso tema de hoje nós vamos trabalhar sobre filovertebrata, a classe dos condríctios, também chamados de peixes cartilaginosos. Na aula passada a gente começou a falar sobre os primeiros vertebrados, o craniata, trabalhando com os agnatas, lampreas feiticeiras. Vimos algumas aquisições evolutivas dentro do grupo, um aumento de tamanho, uma tendência a impregnação de compostos mais resistentes, dando origem a um esqueleto ainda cartilaginoso. Surgimento de projeções no corpo do animal, que são, digamos assim, prelúdios, né, das nadadeiras que estão por vir agora, na aula de hoje. Além de uma boca ainda circular, né, mas que já possibilita uma mudança no padrão de alimentação, de batimento ciliar para uma bomba faríngea, digamos assim. Então, o animal consegue se alimentar melhor e, com certeza, se ele se alimenta melhor, ele consegue desenvolver melhor, explorar melhor o ambiente. Quando a gente sai dos agnatas em direção aos condríctios, nós vamos ver mais algumas novidades e, dentre elas, uma das principais, né, que é o surgimento da maxila, que vai ampliar a ecologia do bicho, né, dos representantes, fazendo com que o grupo atinja uma irradiação gigantesca. Surgiram há muito tempo e estão persistindo ainda hoje, certo? Então vamos lá. Bom, aí no primeiro slide nós já temos aí a primeira informação que é o mote da nossa aula de hoje e diz respeito à principal novidade evolutiva para esse grupo, que possibilitou uma enorme diversificação para os seus representantes. Então, a maxila, o surgimento da maxila é o primeiro grande passo na evolução dos vertebrados. Olha só que interessante, o autor, né, ele até cita que essa maxila ela possa ter, inclusive, até mais importância do que a própria ossificação ou mineralização do endoesqueleto. Por que ela é importante? Porque ela vai ampliar a capacidade de alimentação e surge como uma espécie de membro que pode promover várias funções para os representantes do grupo. Então, ela apareceu antes do surgimento dos agnata e não como fruto da irradiação de algum grupo destes. O que esse tópico quer dizer? Que nós não viemos, né, dos agnatos, de lampreas e feiticeiras, muito pelo contrário, né? Lá atrás, na história evolutiva, esses grupos se diversificaram, dando origem à ponta, né, a terminal, para os agnatos, e o outro ramo deu origem aos animais chamados gnatostomados. Esse padrão de evolução é observado em muitas ocasiões na história evolutiva dos vertebrados, onde grandes inovações aparecem a partir de membros menos especializados de uma linhagem. Ou seja, não é a maxila a única novidade evolutiva. Várias vão surgindo, mas certamente algumas dessas merecem destaque, porque conseguem possibilitar ou possibilitam a estes representantes uma capacidade de realizar movimentos outrora impossíveis. Nós vamos ver mais à frente. Aí ele continua, não possuir mandíbula não significa extinção. Então, não é porque você tem o surgimento da mandíbula e da maxila, que possibilita ou diversifica o seu hábito, que aqueles que não a possuem vão acabar sendo eliminados. Muito pelo contrário. Isso aí é uma briga, digamos assim, uma competição semelhante observada com os mamíferos, comparando os placentários com os marsupiais. Os placentários, eles levaram vantagem na disputa. E, em comparação com os marsupiais eles não tiveram uma grande capacidade de diversificação. Então, eles acabaram sucumbindo frente aos placentários, exceto na região da Oceania, né, onde os marsupiais chegaram primeiro e conseguiram se estabelecer ante
aos placentários, certo? Então, a história mostra que os placentários, para os mamíferos, foram mais... tiveram um maior sucesso quando comparado com os marsupiais, mas isso não impediu destes estarem presentes até hoje. A mesma observação se aplica ao surgimento da maxila. Não é porque ela está presente que os outros, aqueles que não a possuem, né, que não são dotados de maxila, vão ser extintos. Pelo contrário, eles estão presentes até hoje. Entretanto, a competição entre ciclostomados e mandibulados parece ter favorecido estes últimos, certo? Então, dentre essa competição, sucesso maior, né? Maior sucesso, maior diversificação para os dotados de maxilas ou gnatostomados. Homer, em 1962, já dizia: talvez o maior de todos os avanços na história evolutiva dos vertebrados tenha sido o desenvolvimento da mandíbula, que revolucionou o modo de vida dos primeiros vertebrados. Então, ela permitiu comportamentos que, de outra maneira, seriam difíceis, se não mesmo impossíveis, de se manifestar. Um deles é o quê? Agarrar firmemente os objetos. Esse agarrar, né, a pinça formada pela mandíbula inferior e a maxila, né, ou pelo conjunto, né, superior e inferior, ela possibilita você agarrar objetos com os mais variados propósitos. Eu posso agarrar uma pedra para formar um ninho, eu posso agarrar uma coisa grande, né, e vencê-la pelo cansaço, mesmo que eu não consiga comer. Eu posso levar objetos de um lado para o outro, eu posso cavar tocas, eu posso atacar presas, eu posso me defender de predadores. Então, se você perceber, né, se nós percebermos essa capacidade de formar pinça com a boca, né, ela amplia, né, a gama de opções que pode ser utilizado com essa estrutura. Aí ele complementa que, associada ao efeito da mandíbula, quando combinada aos músculos e aos dentes, aí você vai ter uma capacidade muito maior de executar movimentos. Então, vejam bem, músculo, né, para abrir e fechar, para dar potência, né, nessa abertura ou nesse fechamento, você vai ter resultados otimizados. Se você colocar nessa boca, nessa maxila, dentes, né, ou seja, projeções pontiagudas que possam prender o objeto à boca, você também melhora o movimento. Então, lembrem da história lá da Ferrari com o Fusca, né? Não adianta você ter uma Ferrari com um motor de não sei quantos mil cavalos se você não tiver freio, se você não tiver câmbio, se você não tiver aerodinâmica. Então, a mandíbula, ela surge, mas ela não surge sozinha, né? Você precisa ter elementos associados, você precisa ter um desenvolvimento do cérebro, você precisa ter uma inserção de musculatura e principalmente de músculos diferenciados e específicos, né? E associado isso a dentes que podem ser pontiagudos, podem ser uma dentição homogênea, pode ser a dentição heterogênea, que podem ser substituídos ou não. Isso aí tudo vai ser combinado com a mandíbula, trazendo efeitos que são potencialmente importantes para os seus representantes. Algumas das funções da mandíbula: nós temos capturar e morder, né? Então capturar na hora de se alimentar, ou morder para atacar ou para se defender. Manipulação de objetos, tais como cavar, carregar pedras para a construção de ninhos, nós acabamos de citar. Pode também associar nos processos reprodutivos, tais como mordiscar o parceiro durante a corte, né? Isso é muito comum em alguns animais, né? Durante a cópula, durante o ato reprodutivo, o macho, ele costuma morder as costas, a cerneira, né? E permitir com que a fêmea, ou subjugar a fêmea para que ela possa consentir a reprodução. Pode também auxiliar no cuidado da prole, né? Está muito bem representado por essas ilustrações que a gente vê na internet, quando um macho ou uma fêmea carrega o filhote de um lado para o outro. Então, isso aí é uma potencialidade muito grande para o grupo, né? E que permite uma mudança de comportamento ou ampliação do comportamento das mais variadas formas. Os peixes mandibulados, né, que são os primeiros representantes a adotarem de maxila, aparecem no registro fóssil já bem diferenciados
sem a presença de formas intermediárias. Então, é como se ela surgisse assim de um estalo, né? Então, pouco se conhece da evolução da mandíbula. Os fósseis datados do Siluriano consistem de espinhos, escamas, dentes e mandíbulas isoladas. Com aquele detalhe, né, gente? A fossilização, ela é otimizada com a presença de estruturas rígidas, né, ou duras. Então, a mandíbula, com o surgimento do esqueleto, ela consegue ser facilmente registrada através dos fósseis, né? Diferente de partes moles do corpo. Com base na anatomia e embriologia comparada, as maxilas se originaram de modificações do esqueleto branquial. Nós vamos ver mais à frente, né, como é que foi essa modificação. Aí nós temos uma ilustração que mostra a migração de algumas células durante o processo de desenvolvimento embrionário, dando origem aos ossos da mandíbula. A crista neural parece ter dado origem não só à mandíbula, mas às outras caracteres derivados dos gnatostoma. Então, aqui, ó, na letra A, na figura A crista neural consiste de bandas bilaterais de células próximas à margem do embrião, formando um tubo neural, certo? São essas que estão coloridas de verde. Então, aqui você tem a ectoderme, uma prega, né, da crista neural durante o desenvolvimento embrionário. Na letra B, nós temos a migração das células neurais para partes distantes do embrião. Ou seja, elas estão migrando, e na letra C, algumas destas células vão dar origem a estruturas únicas dos vertebrados, incluindo alguns dos ossos e cartilagens do esqueleto, certo? Portanto, crista neural é a responsável pelo surgimento dos ossos, né, dos mais diversos ossos que compõem a mandíbula ou maxila. Bom, aqui tem uma ilustração que é bem importante, que mostra, né, de onde a mandíbula surgiu e o que foi que aconteceu para que nós chegássemos a esse padrão que é conhecido atualmente. Então, vejam bem, aqui a primeira ilustração é de um agnato, mostrando a cartilagem do esqueleto e os arcos de cartilagem que suportam as brânquias, certo? Aqui os arcos branquiais, e aqui as estruturas das brânquias responsáveis pelos processos de respiração. Então, o agnato não possui. Os primeiros representantes, aqui no caso os placodermes, já mostram que algumas das estruturas aqui dos arcos branquiais se modificaram, dando origem às mandíbulas primitivas. Ao passo, né, aqui nos placodermes, que são representantes já extintos. E ao passo que nós chegamos aqui nas formas viventes, como é o caso do tubarão, você vê aqui uma completa diferenciação desses arcos branquiais, dando origem a uma mandíbula que é muito eficiente, no caso, para os tubarões. Então, nós temos aqui do lado direito os tópicos que dizem: a mandíbula surgiu a partir de modificações dos arcos branquiais, né, está bem representado aqui na ilustração. O provável ancestral apresentava 7 arcos branquiais, onde o primeiro deu origem ao arco mandibular. A parte de cima, palato quadrado, e contendo palato quadrado e mandíbula, formando as maxilas. O segundo arco branquial, aquele que vem mais atrás, deu origem ao iomandibular e o arco iódio, que é a parte de baixo. Terceira, quarta, quinta, sexta e sétimo arcos branquiais continuaram a exercer a sua função nos processos respiratórios. Então, a estrutura aqui, ó, palato quadrado e mandíbula, que forma a maxila, ela sozinha não trabalha. Nós vamos ver mais à frente que existe uma estrutura, uma capacidade chamada de cinese craniana, né? Então, essa estrutura, em alguns casos, ela é fundida, a parte de cima, mas a parte de baixo tem ampla movimentação. Mas esses ossos que estão aqui dando suporte à estrutura da maxila precisam se movimentar para garantir a abertura e o fechamento e, em muitos dos casos, a projeção da mandíbula para fora da cabeça, ou da caixa craniana, que é um movimento chamado cinese craniana, nós vamos ver mais à frente. Então, nós já dissemos agora há pouco, as células da crista neural migram para os arcos viscerais para formar o palato quadrado
que corresponde a uma cartilagem pareada superior, e as mandíbulas, que corresponde a uma cartilagem pareada inferior. Então, a maxila, né, é formada, portanto, pelo palato quadrado, maxila superior, e pela mandíbula, que seria a maxila inferior. E aqui atrás, ó, o arco ióide, que é responsável por sustentar e promover, juntamente com a musculatura, a movimentação de abertura e fechamento da estrutura. O segundo arco visceral, conhecido como arco ióide, está aqui na ilustração, origina o suporte fixando-a estas ao crânio. As células da crista neural formam o esqueleto branquial interno às brânquias ectodérmicas nos agnatas eléia externa, que a gente viu lá no slide anterior. Essa novidade evolutiva, chamada de maxila, superior e inferior, superior palato quadrado, inferior mandíbula, ela possui origem a partir das células da crista neural. Bom, além da mandíbula e palato quadrado que formam as maxilas, uma outra novidade, um outro grande avanço evolutivo para o grupo foi o surgimento das nadadeiras. Vejam bem, é o mesmo exemplo da Ferrari, né? O motor de Ferrari não cabe, poderia até caber dentro de um Fusca, mas você não teria como um Fusca andar, poderia até acelerar como uma Ferrari, mas não conseguiria utilizar de toda a sua potência por conta da ausência das outras estruturas correlatas. Então, a mandíbula é importante, a maxila é importante, mas sozinha ela não faz nada. Então, ela precisa, né, de outras estruturas para que o desenvolvimento do indivíduo seja pleno. Então, o que diz aí? Ó? Nadadeiras. Combinadas à mandíbula foi o outro grande avanço para os vertebrados, embora não se prove evolução em conjunto. Função primária da nadadeira: deslocamento e equilíbrio do corpo. O indivíduo, nós vimos nas aulas passadas, que os organismos eles começam a aumentar de tamanho. À medida que ele aumenta de tamanho, ele precisa se estabelecer na coluna de água, porque nós estamos ainda no ambiente aquático. O indivíduo precisa se equilibrar na coluna de água e precisa se movimentar. E, além disso, também precisa resistir às correntes marinhas. Então, ele não pode ser continuamente levado pelas águas, ele tem que lutar contra essa água, né? Então, inicialmente, função primária da nadadeira: deslocamento e equilíbrio do corpo. Para uma alimentação eficiente, é necessário o deslocamento do corpo em 3 direções do espaço. Isso aí você vendo só o fator alimentação, certo? Guinada, que aí está errado, né? Não é direita a esquerda, é para cima, para baixo. Arfagem, que não é também cima, baixo, e sim direita a esquerda, né? Movimentos laterais. E o balanço, que é a rotação sobre o eixo crânio-caudal do corpo. O que ele está querendo mostrar? Que vencer a coluna de água, se movimentar, resistir às correntes, né, para realizar no mínimo um processo de alimentação, você precisa desses 3 tipos de movimento. Estão aí ilustrados nessa foto. Então, o que vocês estão vendo? Ó, arfagem, esquerda, direita. Guinada é quando o peixe sobe ou quando ele desce. E o balanço é para que ele possa se manter em equilíbrio, né? Porque essa é a posição ideal, né? O equilíbrio dele mostra que você tem que estar nessa posição. Então, essas funções, elas só são desenvolvidas com o surgimento da nadadeira. E principalmente com a diversificação dela. Não sei se vocês lembram na aula anterior, quando a gente falou que os primeiros representantes, né, dos vertebrados, ou dos craniata, não apresentavam nadadeiras diferenciadas, e sim apenas projeções, né, da pele do animal, ectodérmicas, ou externas, na verdade, fazendo com que os primeiros representantes, apesar de conseguirem nadar, eram ainda péssimos nadadores. Por quê? Porque não tinham estruturas especializadas para exercer pressões diferenciadas na água. Então, aqui você pode ver 2 nadadeiras peitorais, que podem favorecer o equilíbrio, movimentação de um lado para o outro. Você tem uma grande nadadeira heterocérquica projetada para cima, que pode impulsionar o animal para frente, né?
e outras nadadeiras que podem assumir função reprodutiva, né, ou ajudar também no processo de equilíbrio. Então, lampreas e feiticeiras, nadadeiras únicas, né, projetadas para fora da parte externa do animal, e aqui nós temos já o surgimento das famosas nadadeiras pares. Isso aqui também é uma outra característica, é o surgimento da cintura escapular, de onde vão partir as duas nadadeiras. Nos próximos representantes, né, lá mais à frente, lá nos sarcopterídeos, nós temos um indício de um prelúdio do surgimento de uma cintura pélvica, de onde vão partir estruturas aqui semelhantes a essas nadadeiras, fazendo com que esses animais, lá na frente, os sarcopterídeos, consigam andar, digamos assim, no fundo do oceano. Isso aí é uma amostra do que está por vir, né? Quando as condições ambientais mudarem, parte dos mares secarem, teor de oxigênio diminuir e os primeiros representantes, né, começarem a invadir o ambiente terrestre, com muitas mudanças. Vamos lá, outras funções, né, das nadadeiras. Nós temos aí ampliação da área da nadadeira caudal para aumentar o impulso durante a propulsão. Acabamos de ver. Então, aquela ponta voltada, né, para cima, né, projetada, heterocérca, ela consegue impulsionar com mais capacidade o animal para frente. Outra função, produzir força de ascensão, subir ou descer na coluna de água. Os espinhos podem ser utilizados na defesa ou até mesmo como injetores de veneno. Nós vemos essa característica até mesmo atualmente, né? Alguns peixes mandi, né? Que não é objeto de estudo ainda na nossa aula, que possui inoculação ou substâncias que podem atuar como veneno. A coloração, quando presente, pode sinalizar atração, atenção ou até mesmo repulsão. Coloração de advertência, que é campo da ecologia, certo? Aqui um cladograma mostrando onde nós estamos. Nós estamos aqui, nos gnatostomados, com esse ramo de hoje chamado de condrictes, né? Então, nós já vimos o surgimento do crânio, nós já passamos pelos invertebrados deuterostomes, né, tunicados cefalocordados, vimos o surgimento do crânio, vimos lampreas e feiticeiras, e hoje nós estamos aqui, entrando já na linhagem dos gnatostomados, abrindo para o ramo dos condrictes, tubarões, raias e quimeras. Osteites na próxima aula, assim como sarcopterídeos. E mais à frente, a linhagem lissanfíbia e a linhagem aqui sauróptera com os répteis. Bom, o que é que nós temos para hoje? Nós temos hoje os condrictes, representado pelos placodermes e pelos holocéfalos e elasmobrânquios. Holocéfalos, quimeras e elasmobrânquios, tubarões e raias, certo? Esse ramo chamado de condrícteo. Osteites, representado pelos acantódeos, actopterídeos e sarcopterídeos, para a próxima aula. Lembrando que placodermes, assim como acantódeos, são representantes aqui dos gnatostomados, condrictes e osteites, respectivamente, já extintos. Mais uma filogenia dos gnatostomados, mostrando que nós estamos, né, gnatostomata, aqui, no ramo dos condrictes. Olha só. Surgiram, portanto, no Siluriano, o ramo dos condrictes, permanecendo até aqui o Triássico. Para os elasmobrânquios, nós temos o ramo indo até o terciário aqui, com galeomorfa, esqualomorfa, batóidea, né? Os famosos tubarões. Bem aqui o ramo das quimeras está presente até hoje, certo? Certinho? E aqui ao lado de cá nós temos os peixes ossos. Até chegarmos aqui nos sarcopterídeos, peixes de nadadeiras lobadas, que vai dar origem aos tetrápodes que vão invadir o ambiente terrestre. Bom, quanto aos primeiros representantes dos gnatostomados, aí nós temos os placodermes, né? Junto com os condrictes, acantódeos, osteites, apareceu este ramo dos placodermes,
com um dos 4 grados distintos que originou os gnatostomados, portanto, 4 ramos. Entretanto, ficou isolado dos outros 3, por algumas diferenças quanto aos seus outros coleguinhas, né, os representantes dos gnatostomados. Seus músculos mandibulares eram diferentes, mediais, enquanto que nos outros eram externos aos elementos esqueléticos. Estruturas semelhantes a dentes eram, na verdade, ossos dérmicos modificados que não eram substituídos. O arco iódio não suspendia a maxila, não possibilitava a sucção. E estes não apresentavam homologia no esqueleto das nadadeiras pareadas. Então, o que vocês estão vendo aí, pelo menos esses 2 tópicos aqui, ó, quanto ao músculo mandibular e a estrutura do dente, assim como a movimentação, são 2 características que limitavam a dieta dos representantes dos placodermes. Além de limitar a dieta, limitava também o comportamento em condições de extrema competição, além de outras características que nós vamos ver mais à frente, né? Como, por exemplo, a carapaça óssea. Então, além dessas características, a soma de todas essas características, na verdade, possibilitava uma certa limitação ao grupo. E a natureza ela não perdoa, né? Nós, seres humanos, conseguimos corrigir muitos problemas, né, de saúde, problemas genéticos, né, métodos paliativos para que alguns representantes, digamos assim, com alguns problemas persistam na natureza. Mas no mundo selvagem não. Se você tem características que elas não podem ser otimizadas, né, para o seu modo de vida, é aquela história lá da ecologia, né? A tendência é que você não consiga se sobressair, a tendência é que você não consiga competir por reprodução, e a tendência é que você diminua os seus representantes, né? Além de você simplesmente ser predado. Então, são algumas características que limitavam a expansão do grupo. Então, está aqui, ó. Os placodermes, gnatostomados extintos, foram os primeiros gnatostomados sem dentes, apenas projeções pontiagudas nas mandíbulas. Talvez, né, ou para alguns certamente, né, uma característica que inviabilizou o sucesso a longo prazo. Então surgiram, né, mas esse ramo aqui, né, que não chega até a ponta, mostra que eles foram sumariamente eliminados, né, frente a essa disputa. Bom, essa articulação possibilitava levantar a cabeça durante a alimentação, tornando estes grandes predadores com até mesmo 10 metros de comprimento. Irradiaram no Devoniano, os placodermes, e sofreram muitas perdas no Devoniano superior. São animais bentônicos, com fecundação interna com a presença de um clasper. Uma característica também bem interessante é a modificação de algumas nadadeiras, né, para estruturas reprodutivas. Possibilitavam processos de corte e podem ser aparentados dos condrictes, por conta da história evolutiva. Está aí o Dunkleosteus, né? Um animal gigantesco. Acho que tem até uma ilustração mais à frente mostrando uma proporção desse crânio. Então, o que vocês estão vendo aqui? Ó? Projeções da mandíbula pontiagudas, que não são dentes verdadeiros, na verdade. Bom, de placodermes, basicamente isso dos gnatostomados extintos. Então, vamos entrar mesmo na classe dos condrictes, né? Ou seja, os representantes dos vertebrados mais associados com os peixes cartilaginosos, inclusive atuais. Então, condrictes vem do grego chondros, que significa cartilagem, mais ictis, que significa peixes, ou seja, peixes cartilaginosos. É uma classe representada atualmente por tubarões, raias e quimeras. Tubarões e raias são animais que nós conhecemos, né, e as quimeras, elas são mais peculiares, né, particulares, não são comuns, né, não são de nosso conhecimento, mas nós vamos ver algumas informações do grupo mais à frente. Bom, os representantes apresentam vértebras completas e separadas, ou seja, nós já estamos falando agora de vertebrados, né, naquela classificação antiga. Apresentam mandíbulas móveis, ou seja, a capacidade de abrir e fechar, o que diferencia dos agnatos, lampreas e feiticeiras, e extremidades pares, que é uma outra característica. O que ele está querendo dizer? Que eu tenho agora 2 nadadeiras à frente, né? Uma de um lado e outra do outro. Nadadeiras que, como diz o próprio nome, são utilizadas para nadar, para dar condução
quando impulsionadas pela nadadeira caudal, e podem auxiliar, né, nos processos também de equilíbrio. Esses primeiros representantes datam do Siluriano, aproximadamente 443 milhões de anos, e são muito fossilizados. Por que eles são muito fossilizados? Por conta das estruturas rígidas que começam a surgir quando o animal começa a aumentar de tamanho. Invertebrados não são grandes, né? Não são tão grandes assim, mas os vertebrados conseguem estabelecer um certo gigantismo. E esse gigantismo, ele advém de estruturas rígidas que têm uma maior capacidade de registro fóssil. Os representantes merecem destaque na embriologia, pois as etapas são similares aos vertebrados superiores. Aquela ilustração que a gente vê em todo o livro, né, de desenvolvimento embrionário, que mostra vários representantes de vertebrados se desenvolvendo e com semelhanças quanto ao processo de desenvolvimento embrionário. A embriologia, que a gente sabe, né, que é um dos ramos bem importantes aí na sistemática. Quais seriam as características gerais dos condrídeos? Pele rija, coberta de pequenas escamas placoides e apresentando muitas glândulas mucosas. Nós vamos ver mais à frente a importância disso. Tanto nadadeiras medianas como pares estão presentes e sustentadas por raios. Vamos ver também mais à frente. Então, ela tem uma sustentação muito maior. Nadadeiras pélvicas com clásperes nos machos. Então, uma destas nadadeiras vai se modificar numa estrutura reprodutiva para os machos. E a cauda diferenciada, heterocerca, né, com aquela projeção maior, seja para cima ou para baixo. Boca ventral, ou seja, voltada para baixo, com dentes cobertos de esmalte. Duas ou uma narinas não comunicadas com a cavidade bucal. É uma outra mudança que nós vamos ver mais lá na frente, quando a gente sai da água para a terra. A tendência é que o sistema respiratório do digestivo, ele se separe logo no início, né? Então, o animal ele vai começar mais à frente, ter uma passagem exclusiva para o ar e uma passagem exclusiva para o alimento. Aqui começa essa separação. Nos representantes anteriores, tudo que passava pela boca, ao mesmo tempo, era absorvido o nutriente e era realizada as trocas gasosas. A tendência é que esses processos se separem com as especializações. Mandíbulas e maxilas estão presentes. O intestino com uma válvula espiral, chamada de tiflossole, nós vamos ver mais à frente. O esqueleto cartilaginoso, ainda sem a presença de ossos, né, mineralizados de forma verdadeira, pela presença de cálcio. Crânio unido a cápsulas sensitivas pareadas, notocorda persistente, muitas vértebras que agora são completas e separadas, ou seja, atingiram o padrão, digamos assim, completo, né, de desenvolvimento. Cintura, peitoral e pélvica estão presentes, de onde dessa pélvica irá emergir os membros posteriores, não nesses representantes, né, ainda, e sim mais à frente. Coração com duas câmaras, com seio venoso e cone arterial. Ou seja, ainda uma grande mistura, né, de sangue rico ou com sangue pobre em oxigênio. Diversos pares de arcos aórticos, glóbulos vermelhos nucleados e ovais. Respiração através de brânquias, de 5 a 7 pares, sem a presença do opérculo. O opérculo é aquela tampinha, né, que cobre o nosso famoso tambaqui, aquela tampa que cobre as brânquias, ou que cobre as guelras. Aí não, as brânquias elas estão abertas, elas estão como cavidades, sem a presença dessa estrutura rígida. Animal que não apresenta bexiga natatória, então ele vai ter que desenvolver mecanismos diferentes de equilíbrio para subir e descer na coluna de água. 10 pares de nervos cranianos, onde cada ouvido apresenta 3 pares semicirculares. Excreção por meio de rins mesonéfricos, onde estes vão secretar, ou excretar, na verdade, ureia. A temperatura do corpo ela é variável.
ou seja, animais ectotérmicos. Eles variam a temperatura de acordo com o meio externo. Essa capacidade de manter a temperatura de regular de forma autônoma, ela só vai aparecer mais à frente nas aves e nos mamíferos. São animais dioicos, ou seja, de sexos separados, na sua grande maioria, com gônadas tipicamente pares e ductos reprodutores abrindo-se em uma cloaca. Cloaca que é uma abertura comum para vários sistemas, né? Neste caso aí, reprodutor, excretor e digestivo. A tendência é que isso se separe também para os próximos representantes dos vertebrados. Uma abertura final para os dejetos, que é o ânus, uma abertura final para a parte reprodutiva, com vagina, etc. Fecundação interna, por conta do surgimento do clasper. Animais chamados de ovíparos, os ovos são muito bonitos, inclusive, parecem até mesmo obras de arte para algumas espécies. Ou ovovivíparos, quando esse ovo se desenvolve dentro da fêmea e apresenta um desenvolvimento direto. Algumas espécies de tubarões desempenham viviparidade, onde o filhote ele desenvolve-se dentro da barriga da mãe. Inclusive, em algumas espécies, com um fenômeno chamado de canibalismo intrauterino, que é quando um dos filhotes, geralmente maior e mais forte, acaba competindo com o outro irmão, ainda dentro da mãe, e come, né, o seu semelhante dentro do corpo da mãe. Canibalismo intrauterino. O que nós temos de aquisições? Ou seja, quais foram as novidades em relação aos ciclóstomus? O que a gente tem de novidade quando você sai dos agnatos para os condríticos, que são os primeiros representantes aí dos gnatostomados? Nós temos escamas que cobrem todo o corpo do animal. Nós temos duas pares de nadadeiras laterais. Não existe nadadeira lateral, no máximo a caudal nos agnatos. As clássicas mandíbulas móveis articuladas com o crânio, dentes recobertos de esmalte na mandíbula e na maxila, 3 canais semicirculares em cada ouvido, o ouvido aí que tem ainda função limitada basicamente ao equilíbrio, né? Fazer com que o animal se coloque em posição correta na coluna de água, além de órgãos e ductos reprodutores pareados, né? ou impar. Entretanto, qual é a diferença destes representantes dos condríctes para os peixes ósseos que estão mais à frente, né? Um esqueleto de cartilagem sem osso verdadeiro, então o osso ainda não apareceu, escamas ditas ainda placoides, fendas branquiais separadas, nós vamos ver pelo desenho, né, que são aquelas aberturas que tem na lateral do tubarão, um par de espiráculos comunicando-se com a faringe, e a bexiga natatória que ainda está ausente, né? Então, nós vamos ver mais à frente que o que controla a subida e descida, né? Ou seja, os movimentos ascendentes e descendentes na coluna de água serão por óleos secretados pelo fígado, diferente daquela bolsa de ar típica, né? Chamada de bexiga natatória dos peixes ósseos. Bom, outras informações. Os condríctios desenvolveram refinamentos morfológicos em seus sistemas, que evoluíram para níveis ultrapassados poucos vertebrados viventes. Gente, 440 milhões de anos atrás já existia tubarão. E o representante desta classe, condríctide, está presente até hoje. Eu diria, né, e muitos outros zoólogos dizem, que o design, né, o design corporal, a fisiologia, o comportamento do tubarão, ele atingiu o ápice, né, não havendo mais necessidade de melhoria. As melhorias são particularidades que diferem um grupo do outro, mas o padrão geral atingiu o ápice, não tem para que melhorar mais, daí não existe mais necessidade, que é o que diz o primeiro tópico. Evoluiu para níveis que são ultrapassados por poucos outros vertebrados que ainda existem. Retiveram vários caracteres primitivos em sua anatomia básica, o que mostra que essas características são de sucesso.
Então, eu não mudo numa característica que está sendo vantajosa para mim. Então, é sucesso ecológico. No time que está ganhando não se mexe, né? Aquela famosa frase. A retenção dessas características também se reflete a nível molecular. Então, lembrem das apomorfias e plesiomorfias, é isso que ele está querendo dizer. A característica ela surge, né, e ali ela para. Não existe necessidade de estar mudando, né, de uma geração para outra, né, ao longo da história evolutiva. Chegou naquele aspecto ali e ali ficou durante milhões e milhões de anos, mostrando que essa variação ela foi importantíssima para o grupo. A retenção dessas características também se reflete a nível molecular. Tubarão tem sido utilizado ao longo do tempo para exemplificar uma forma corpórea vertebrada ancestral, ou seja, o design corporal, a estrutura de um tubarão é a mesma, observada há milhões e milhões de anos atrás, o que mostra que é um organismo altamente adaptado e de grande sucesso evolutivo. Bom, as formas atuais elas podem ser divididas em dois grupos, os holocéfali e os elasmobranqui. Diferença de um para o outro. Holocéfali, aquele com uma única abertura branquial de cada lado da cabeça. Os representantes atuais são as quimeras. Já para os elasmobrânquios, a característica seria a diferenciação quanto ao número de aberturas, enquanto que no holocéfalo apenas um, nos elasmobrâncos várias, que podem ser de número de 5 ou até mesmo de 7 aberturas branquiais. Os representantes dos elasmobrâncos são os tubarões e as raias. Vamos ver cada uma dessas duas classes, né? Primeira delas, elasmobranco. Como é que é o formato corporal de um elasmobranco? Aspecto externo. Cabeça com uma ponta arredondada. Vamos ver um desenho mais à frente, viu? Uma ilustração. Um tronco fusiforme. Esse tronco fusiforme, ele está querendo dizer que o animal tem um corpo de um torpedo, né? Ele é esticado, mas ao mesmo tempo robusto, que é maior na extremidade anterior, afilando-se em direção à cauda. É basicamente um torpedo, né? Igual aquele de desenho animado. É grande na frente e vai se afilando em direção à parte posterior do animal. Existem duas nadadeiras dorsais medianas que são separadas, nós já falamos da importância dessas nadadeiras. Uma nadadeira caudal mediana e dois pares de nadadeiras laterais, pélvicas e peitorais. Nos machos, uma destas nadadeiras se converte nos chamados clásperes, que são espécies de pênis utilizados para a cópula, portanto, com fecundação interna. Então, olha aí, ó. Corpo fusiforme, largo na frente e afilando-se em direção à extremidade. Uma longa nadadeira heterocerca, com função do eixo superior de impulsionar o animal para a frente, uma boca ventral, dois pares de nadadeiras, aliás, pares de nadadeiras peitorais e pélvicas. E aqui no finalzinho, essa nadadeira que pode ser utilizada como órgão reprodutivo. Então, o que tinha, né, nos representantes passados, que nós falamos nas aulas anteriores? Olha só, dobras, né, que dão origem a nadadeiras que são homogêneas, curtas e, ao mesmo tempo, de aspecto espalhado durante o corpo do animal. Isso aqui é o estágio 1, digamos assim. Aqui nós temos o estágio 2 com essas separações, né, dando origem a estruturas mais especializadas e otimizadas, seja para manter o controle da arfagem, ou o controle das guinadas, ou para manter a rotação do corpo. Então, você sai do estágio 1 para o estágio 2, chegando no estágio 3, que é o estágio que hoje mostra-se como sendo o de maior sucesso evolutivo, evitando, né, que esses representantes, ou limitando os seus processos de evolução. Então, não existe mais por que mudar. Os representantes, né, atingiram o ápice com essa disposição corporal. Professor, aqueles de baixo seriam os quimeras, é isso? Não, aqui são... Não, aqui ele está comparando com o anfioxo, né,
ou representantes mais aparentados, né? As quimeras, assim, seriam até bem próximas, parecidas até mesmo com o tubarão. Lá no final nós vamos ver uma ilustração para você ver como é que é esse animal. É um peixe, digamos assim, bem estranho, né? De altas profundidades. Mas ele é bem parecido, assim, de forma mais a grosso modo, com o próprio tubarão. Então, quanto ao aspecto externo, nadadeira anal, localizado na posição mediana e voltado para baixo, ou seja, ventral. E uma cauda heterocérca, diferente a parte de cima da parte de baixo. 2 narinas e uma larga boca, olhos laterais e sem pálpebras, contendo 5 fendas branquiais e um espiráculo atrás do olho. Esse olho lateral é uma forma de você fazer uso de uma maior amplitude visual. Então, é como se o animal conseguisse enxergar quase como que em 360 graus. Muito embora perca a capacidade de profundidade, ou seja, a capacidade de medir distâncias, né? Então, o olho lateral ele é importante para você ter um campo visual, mas você perde na qualidade de medir distâncias para, por exemplo, dar bote. Por quê? Porque essa outra função ela vai ser desempenhada por um outro órgão que nós vamos ver mais à frente. A ação combinada das nadadeiras compensa a falta de bexiga natatória. Isso aqui, esse tópico diz o seguinte, que a bexiga natatória, que é aquela bolsa de ar, que ao ser inflada ou desinflada, sobe ou baixa o peixe ósseo, e não o cartilaginoso, como é o caso da nossa aula, faz com que o tubarão esteja com necessidade de o tempo todo estar se locomovendo. Ele praticamente não para de se locomover. Ele para muito pouco. São breves, digamos assim, movimentos de parada associados com cochilos, né? Então, a tendência é que o animal ele fique o tempo todo se locomovendo, se movendo, se movendo, se movendo, porque senão, se ele parar de nadar, ele simplesmente afunda. Pele cinzenta, uniforme, coberta por dentículos dérmicos. Nós vamos ver mais à frente. Esses dentículos dérmicos, como diz o próprio nome, é uma projeção epidérmica que é muito semelhante a um dente, né, de um vertebrado. Aí no slide, né? Então, as escamas placoides ampliadas, a pele com escama vista de forma superficial, ou seja, vista de cima, né, externamente, e B, ela quando é cortada através de um corte transversal. Então, o que vocês estão vendo nesse dentículo dérmico? Uma epiderme, uma derme, uma placa basal e aqui dentro uma cavidade com até mesmo polpa, esmalte e dentina. Então, é um dente praticamente. Esse design ele é tão importante, ele foi tão característico do grupo, que o próprio ser humano copiou esse design, desenvolvendo aqueles shorts ou maiôs, né, tecnológicos, que fizeram com que alguns nadadores batessem recordes, né? E a diferença foi assim tão gritante, né, inclusive batendo o recorde utilizando esse maiô, que ele foi até mesmo banido das competições de natação, porque ele diminuía demais o arrasto. Então, o indivíduo conseguia nadar com um atrito muito menor com a água, era muito hidrodinâmico. E essa tecnologia foi copiada do tubarão. Então, o maiô ele foi abolido, né, nas competições esportivas, porque ele trazia um certo favorecimento para aqueles que conseguiam pagar pela tecnologia. Então, isso é um exemplo de, digamos assim, bioprospecção, né? Retirar da natureza uma informação e utilizar na vida humana. E essa estrutura aqui, esse mesmo padrão faz com que o animal, né, o tubarão, associado a glândulas mucosas, etc., consiga se locomover e se, digamos assim, deslizar na água com muito mais facilidade, minimizando a força exercida para realizar movimento. E isso é ganho, né? Se eu economizo energia aí, eu posso utilizar energia de outra forma. Aqui a cauda dizendo, né, o que é uma cauda heterocérca, que é uma cauda diferente da parte de cima e da de baixo. Então, essa é a cauda padrão dos tubarões, né, dos condrites. Aqui é uma cauda dificerca, comum nos peixes ósseos, ou seja, são lados iguais, voltadas para dentro. E a homocerca são caudas iguais, voltadas para fora, também comum nos peixes ósseos. Nós estamos falando desta cauda aqui, heterocérca.
O esqueleto dos elasmobrancos, né, que são representantes dos condrites, ele é feito de cartilagem, mais ou menos reforçado por depósitos calcários, mas primordialmente formado por cartilagem. Ele é dividido num condocrânio, esqueleto visceral e coluna vertebral. Quem é o condocrânio? É a parte anterior do esqueleto que vai abrigar o encéfalo, que seria, digamos, a cabeça do animal, né? Possuindo cápsulas pares para os órgãos olfativos, ópticos e auditivos. Vértebras verdadeiras e uma notocorda persistente, nós vimos agora há pouco. E a maxila, para os elasmobrancos, ela não é unida à caixa craniana. Foi o que nós falamos agora há pouco, é a famosa cinese craniana, certo? Digestão. Válvula espiral, chamada de tiflossole. O que é isso aqui que vocês estão vendo? Isso aqui está dentro do intestino do animal. À medida que o alimento passa, ele aumenta o tempo que passa dentro do corpo do animal e, consequentemente, aumenta a capacidade de absorção de nutrientes. Ou seja, o animal, nos processos alimentares, ele consegue retirar praticamente tudo de nutriente, não sobra praticamente nada. Alguns tubarões apresentam enzimas digestivas tão fortes que podem digerir até mesmo ferro ou aço. Ou seja, a capacidade digestiva ela é altíssima. É mais uma das características que torna esse animal um predador peculiar. Circulação, coração ainda com duas cavidades, situado abaixo da brânquia, localizado no pericárdio. Todo o sangue do representante, dos condrites, ele é venoso. Ou seja, a mistura do sangue venoso com arterial acontece ao longo do corpo do animal. Então, é uma característica que poderia remeter à primitividade, né? Ou seja, uma característica ruim. Mas, atrelado ao da fisiologia do animal, o representante acaba tirando de letra. Então, isso aí não é limitação, ele consegue ter alta capacidade respiratória, circulatória, né, e conseguir realizar o seu metabolismo, mesmo tendo esse sangue ainda em processo de mistura. Isso aqui vai ser tópico da disciplina de fisiologia animal, né, comparado. Respiração, a água entra pela boca e passa pelas brânquias. É essa passagem que leva o oxigênio. A contração das bolsas branquiais força a oxigenação, isso aqui é importante. Então, o que ele está querendo dizer? Que o indivíduo, ele engole a água e força a passagem dela. Quanto mais eu forço, mais eu tiro o oxigênio, né, da água que passa pela minha boca. As brânquias são formadas por muitos filamentos capilares. O que ele está querendo dizer? Que a tendência é que o tecido se torne fino, numeroso, porque quanto mais fino ele for, mais ele favorece os processos de trocas gasosas, o que torna a brânquia uma estrutura extremamente frágil, né? A guelra do peixe, quando você vai olhar no mercado, ela é fina e ela colapsa uma sobre a outra. É tão fino o filamento que quando ele sai da água, eles acabam colando uns sobre os outros, né? Inclusive, essa sensibilidade, ela é até mesmo uma característica que diz se o peixe é fresco ou não, né? Então, bem vermelho, filamentos ainda colados uns sobre os outros, mas levemente presos, indica um peixe fresco. À medida que muda de cor, fica se soltando com facilidade, quer dizer que o animal foi descongelado ou já está há muito tempo fora de água. O sangue chega através da aorta ventral, onde vai ser oxigenado e continua pela aorta dorsal. Sentido. Duas narinas, bolsas olfativas que percebem materiais dissolvidos na água. Olhos com bastonetes adaptados para pouca luz, ou seja, o animal consegue se locomover em grandes profundidades, isso é importante. Ouvido com canais semicirculares, com função primordial de equilíbrio. Uma linha lateral com células sensitivas, isso é o tato à distância. Isso aí é uma característica que a gente vai ver uma mudança ao longo das nossas aulas. O ouvido, aqui, ele serve para equilíbrio e não para captação de som. O som ele não se propaga com facilidade dentro da água, mas à medida que a água se movimenta e gera ondas físicas,
Se eu tiver uma estrutura que eu possa captar a movimentação das ondas, eu consigo saber de onde vem esse estímulo. Ou seja, quando uma fruta cai na água, né, e gera aquelas ondas, ou aquelas pedrinhas que a gente joga, gera aquelas ondas laterais, a linha lateral, com essas células sensitivas, vai captar o estímulo e vai saber de onde ele vem, fazendo com que o animal se oriente a favor do estímulo ou se distancie como sendo, ou como interpretando como uma espécie de ameaça. Então, o que é que nós vamos ver quando a gente sai da água para a terra? A linha lateral, ela some, né? Ela deixa de existir, e o ouvido passa, a partir de agora, a ter função de captação de som no ambiente terrestre. Vamos lá. Bom, ampulha de Lorenzini. Deixa eu ver se tem no próximo slide aqui um eletroreceptor. Vou voltar aqui. Nesse slide aqui, o mais interessante. Vocês estão vendo aí, ó, nesse slide, 5 informações que dizem respeito às características desses animais quanto à captação de estímulos externos. Visão, olfato, tato, audição e o último aqui chamado de sexto sentido, que está relacionado ao último tópico do slide anterior. São características, gente, que tornam esse animal um predador implacável. Mesmo que não seja um predador, ou utilize essas características para predação, fazem com que os seus representantes consigam tirar o máximo das informações que estão disponíveis no meio. Então, olha só, visão de espelho, nós falamos agora há pouco em relação ao bastonete. Os olhos são totalmente adaptados para ambientes de pouca luz. Algumas espécies têm um tipo de espelho no fundo do olho, que duplica a luminosidade nas regiões mais profundas do oceano. Ou seja, de visão, dificilmente algo vai escapar. Qualquer estímulo vai ser facilmente observado por esses indivíduos. Bom, tato à distância, nós acabamos de falar. Linha lateral, células extremamente sensíveis que percebem os mais sutis diferenças nas vibrações de água. Assim ele consegue localizar uma presa a muitos quilômetros de distância. Linha lateral é comum em todos os peixes, ela vai trabalhar como um tato. Então, enquanto que alguns indivíduos conseguem perceber oscilações, digamos assim, mais bruscas das movimentações provocadas na água, os tubarões vão ter uma sensibilidade gigantesca, né? Então, também do tato, à distância, nada ou nenhum estímulo passará. Olfato, olha só isso. Sentido mais apurado, capaz de perceber a presença de uma gota de sangue a uma distância de centenas de metros. Então, estruturas altamente sensíveis. Então, dificilmente, né, um animal carnívoro ou carniceiro vai deixar passar um estímulo desse, né, um tipo de alimento. Por isso que é extremamente importante, né, você evitar, em algumas regiões, tomar banho com qualquer tipo de ferimento. Isso aí é diferente, né, de algumas regiões que foram antropizadas, quando nós falamos nas aulas de ecologia. Em condições normais, o tubarão ele consegue interpretar uma presa, né? Mas se o ambiente for modificado, as condições naturais forem alteradas, este animal pode interpretar essas informações de forma errada e até atacar seres humanos. E ao perceber, de repente, que aquele objeto que ele atacou não faz parte da sua dieta, ele acaba, muitas das vezes, soltando. Mas quando ele solta, o estrago já foi feito. Já foi embora uma perna, já foi embora um braço, já foi embora muito sangue, a pessoa acaba morrendo fruto do ataque. Ouvido. O predador é muito sensível ao som. Qualquer barulho inusual pode atrair a sua atenção e guiar em direção à presa. Então, enquanto que na grande maioria dos representantes de ambiente aquático, o ouvido ele tem uma função primária, digamos assim, de equilíbrio, esse indivíduo consegue captar o som. O som, gente, ele é muito ruim de se propagar no ambiente aquático. Tanto é que os indivíduos, eles utilizam
a linha lateral para poder perceber esse tipo de estímulo. No ambiente terrestre, não. Se você der um grito, né, dependendo do local que você esteja, esse grito ele pode ser ouvido em várias regiões. Diferente de eu assoprar, né? Que seria a linha lateral, né? Eu assoprar no ambiente terrestre, a pessoa sentir o assopro, né, pelos meus pelos, né, a alguns metros de distância. Não funciona. Né? E o último aí, que é o sexto sentido. Tubarão é o único animal capaz de captar os sinais elétricos emitidos por todos os seres vivos. Ele faz isso por meio de minúsculos canais localizados na cabeça e na linha lateral, chamadas de ampolas de Lorenzini. Essa informação aí que vocês estão vendo é muito importante. Por que ela é importante? Porque nada consegue passar despercebido pelo animal. A ampola de Lorenzini, ela trabalha basicamente com campo elétrico, campo magnético. Então, o indivíduo consegue captar as nossas contrações musculares, né? Então, ele tem um sistema localizado na região anterior do corpo que controla ou que consegue captar variações elétricas. Não existe nenhum animal que não se locomova utilizando como característica contração muscular. E contração muscular gera estímulo elétrico. E esse estímulo elétrico ele é captado pelo indivíduo. Então, não tem como passar. Então, esse sexto sentido, né, que seria, digamos assim, a intuição, ela seria comparado à intuição com essas ampolas de Lorenzini. Então, eu não preciso ver, eu não preciso te enxergar, eu não preciso te sentir o teu gosto, eu não preciso perceber a tua movimentação através da coluna de água. Eu simplesmente sei que você está ali por conta das suas contrações musculares, porque você simplesmente existe. Né? Então, mais uma característica que justifica o sucesso do grupo. E aqui a última classe, né, a classe que a coleguinha perguntou agora há pouco, aliás, ainda não, né? Ainda estamos nas raias. O holocéfalo vem mais à frente. Então, antes dos holocéfalos, as raias ainda nos elasmobrancos são mais diversificadas que os tubarões, por incrível que pareça, aproximadamente 400 espécies conhecidas. E no que difere, né, em algumas especializações que estão mais relacionadas ao ambiente bentônico, desde o aparecimento do primeiro caráter, a durofagia, que são dentes fortes com placas dentígeras planas. Então, por mais que o animal seja dotado de maxila, né, ou capacidade de morder, de mordedura, ele não vai utilizar isso de forma primária. Então, ele vai mais tender a raspar, né, o processo de raspagem de alimentos. Derivaram das irradiações de tubarões atuais, adaptados ao ambiente bentônico, ou seja, são animais que estão localizados ou estão mais direcionados para regiões extremamente profundas e tiram dessa característica dos tubarões bentônicos, né? Aliás, diversificados dessas irradiações para poder fazer uso desse tipo de ambiente, ou dessa, digamos assim, faixa dentro da coluna de água, né? Diversificação. Aí algumas das diversas espécies de raias, né, desde essa raia jamanta aqui lá do Caribe, né, para as outras aqui, que às vezes são mais arredondadas, como nas nossas regiões, algumas que têm uma projeção para fora, também às vezes é capturado e as pessoas se estranham, né, tratando como se fosse um indivíduo aberrante, né. E aqui algumas mais triangulares, né? O detalhe, os olhos voltados para cima e a dentição voltada para baixo. Tá aí o slide mostrando aqui as partes das nadadeiras, né? Nas laterais. E aqui a dentição dentro dessa placa chamada de placa dentígrada. E aqui as regiões urogenitais com cauda e nadadeiras ainda modificadas. Então, olha aqui o que aconteceu. Ó. Uma grande ampliação da nadadeira peitoral e a diminuição das demais. Esse animal se locomove gerando ondas, né, nessas nadadeiras. Ao contrário dos outros peixes, né, que utilizam, os outros representantes dos tubarões que utilizam mais a nadadeira
caudal para impulsionar o corpo do animal. Aí um raio-x mostrando a disposição das cartilagens, né, dentro do corpo do animal. E aqui uma raia de água doce. Essa foto eu tirei lá no Rio Tapajós, não, Rio Tocantins. Essa raia, ela está morta, na verdade, né? Ela estava boiando. Ela tem aí, gente, aproximadamente quase 1 metro de diâmetro. Viu? É um bicho muito grande mesmo. Tinha morrido, não sei porquê. Enfim, estava passando de barco na voadeira e parei para tirar essa foto. Agora sim, os holocéfalos, que são as quimeras, né? Que é o outro grupo, a subclasse. Moderadamente pequenas, aproximadamente 1,5 m, e não apresentam escamas, placóides. 4 aberturas branquiais, cobertas por um único opérculo dérmico, sem espiráculos. Isso aí já são algumas diferenças. Tubarões de 5 a 7 não tem opérculo. Aqui, 4 com opérculo presente. E não tem o espiráculo. O espiráculo são 2 buraquinhos, né, que ficam próximos aos olhos, por onde sai parte da água. Dentes formando placas, sem a presença de cloaca. Nadadeiras peitorais bem desenvolvidas e apêndice cartilaginoso localizado no focinho. Literalmente no focinho. Vocês vão ver aqui. Pronto, tá aí. Então tá aí, Bruna, uma quimera. Vejam como ela se aparenta muito mais com um tubarão, né, do que com um agnato. Você vê uma cabeça bem desenvolvida, um grande olho, né, porque são de regiões extremamente profundas, e as nadadeiras, né, localizadas na região ao longo do corpo. Então, olha aqui, um apêndice mais atrás, e uma longa, digamos assim, crista, localizada na região mediano-dorsal posterior. Aproximadamente 30 espécies atuais, uma anatomia das partes moles muito parecida com os tubarões e raias do que com qualquer outro peixe vivente. Então, se você ver aqui o slide anterior, você pode até imaginar que seja um peixe ósseo, né, que é fruto objeto da nossa próxima aula. Mas não, é um peixe cartilaginoso. Bentônicos de profundidades maiores do que 80 metros. Então, são animais que atingem grandes profundidades, né? Por isso que são pouco conhecidos. Deslocam-se para águas rasas para depositar os seus ovos, que possuem cerca de 10 centímetros de comprimento e com a presença de ganchos. Os jovens nascem idênticos aos adultos, ou seja, você não tem uma variação quanto ao desenvolvimento, né, em relação à presença de metamorfose. Está aí mais uma ilustração mostrando as quimeras, com a boca localizada de forma ventral e uma grande nadadeira dorsal aqui, localizada na parte superior do corpo do animal. E aquela vista de frente, né, um animal bem, digamos assim, bizarro. Esse slide traz algumas informações no que diz respeito à boca e à substituição dos dentes, né? Então, o dente do tubarão, ele é disposto em fileira e ele é substituído de forma contínua. À medida que perde um, imediatamente o outro vai sendo colocado na posição. Aqui uma comparação do megalodon com o tubarão branco, que eu acho que eu já falei em alguma oportunidade anterior, que o megalodon, apesar de muito maior do que o tubarão branco, ele acabou sendo eliminado por competição. Maior, mais forte, digamos assim, até mesmo com maior capacidade de se alimentar, poderia facilmente comer um tubarão branco. Mas as suas crias, os seus filhotes, eram facilmente atacados pelo tubarão branco. Então, não precisa o tubarão branco atacar o indivíduo adulto. Se ele atacar um jovem, o adulto um dia vai morrer e não vai deixar descendente. E aqui mostrando a chamada cinese craniana, que é quando, além de abrir a boca, possibilitando a captura do alimento, a dentição, a boca, ela ainda é jogada para fora. E essa cinese aumenta, né, a amplitude da mordida, tornando o predador ainda mais agressivo. Aqui as fendas branquiais, que estão descobertas de opérculo, por onde a água entra e sai aqui já pobre em oxigênio, levando os resíduos metabólicos da respiração. E aqui uma cópula, né, chamada de frenesi, né,
durante o processo de reprodução. Aqui nós temos uma imagem que mostra, vamos aqui por ordem, aqui por cima, a entrada de água, saída pelas fendas branquiais, onde vão acontecer a hematose através do mecanismo de contracorrente. Aqui em cima, um olho que pode se fechar através de uma membrana para proteger o animal durante os processos de ataque, né? Ou quando algum desses peixes se alimentam de carcaça. Então, eles enfiam a cara, muitas das vezes, dentro, né, de uma carcaça e precisam recobrir os olhos para evitar algum tipo de dano. Aqui os processos de arfagem e aqui as cinturas, né? A cintura escapular e a cintura pélvica lá embaixo. Essa estrutura aqui vai dar origem a membros, não nesse grupo, né? Nos sarcopterídeos mais à frente, a membros posteriores. As patas vão surgir dando origem aos tetrápodes. Uma grande cabeça, boca e aqui os dentículos dérmicos, né? E aí o tubarão branco, Carcharodon carcarias, e aqui os dentes dispostos em fileira, né? À medida que esse aqui se perde, imediatamente vai ser substituído. E aqui uma ilustração mostrando uma situação, digamos assim, não muito confortável, né? Onde um rapaz aí está num caiaque nadando, tendo a companhia de um enorme tubarão, certo? A gente finaliza aqui a nossa aula de peixes cartilaginosos. A gente retoma na próxima aula falando de peixes ósseos, mostrando as mudanças que vão acontecer quando você sai do peixe cartilaginoso para o peixe ósseo. No que diz respeito à fisiologia, no que diz respeito ao formato do esqueleto, no que diz respeito à questão de flutuabilidade, algumas características que não são compartilhadas e algumas que são compartilhadas quando você sai de peixe cartilaginoso para o peixe ósseo. Certo? Próxima aula, portanto, nós vamos falar sobre os osteídeos.